As mulheres são minoria no mercado de trabalho, mesmo representando mais da metade da população brasileira, segundo o IBGE. O número de mulheres que possuem carteira assinada é de 35,5%, enquanto os homens representam quase 44%. De acordo com a ONU, a maioria das mulheres é mal paga, não possuem segurança social e também sustentam o peso do trabalho doméstico. Apenas 67 países possuem leis trabalhistas contra a discriminação de gênero no ambiente de trabalho. No mundo, 18 nações ainda podem proibir, por lei, as mulheres de trabalhar. Para falar sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho, o Papo.com começa agora e recebe a nossa entrevistada Adriana Bezerra, a primeira advogada a colocar em prática a Lei Maria da Penha na região do Alto Tietê. Olá, Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Olá, eu agradeço o convite. Adriana, quais são as medidas que poderiam ser tomadas para que a mulher ocupasse mais o seu espaço no mercado de trabalho, tanto nas questões políticas quanto dentro das empresas onde elas trabalham? Na verdade, é mudança de mentalidade. Não há como você reverter uma situação se a mentalidade não mudar. Tanto dos homens, dos empresários, quanto das próprias mulheres. Porque, às vezes, uma mulher não é contratada por outra, porque ela vê várias questões aí que podem impedir que ela vá trabalhar. Às vezes, numa entrevista, a mulher é perguntada se ela tem filhos, se ela pretende ter filhos, se ela é casada ou não, porque se tiver filhos ou se tiver a intenção de ter filhos, ela já é barrada nisso e um homem acaba ocupando este lugar. Então, para quem não tem essa ausência da mulher por essas questões, ela acaba não sendo contratada. Então, realmente tem que mudar a mentalidade e coibir essa discriminação. Ela é clara para nós, que somos mulheres, mas ela acaba ficando aí escondida ou... Não, nós não temos nenhuma discriminação, mas tem sim. E as mulheres também têm que se formar, né, se capacitar para isso, para que ela também possa assumir e possa se posicionar diante disso. A legislação brasileira precisa avançar muito ainda para que haja essa igualdade entre mulher e homem? Sim, com certeza. Em quanto tempo você acha que isso poderia acontecer? Olha, vai demorar bastante ainda, infelizmente. Nós estamos avançando, estamos trazendo algumas políticas públicas para isso, leis para isso, mas eu acredito que ainda demora um pouquinho, porque você falou da política, por exemplo. Na cidade onde eu moro, hoje, são 17 vereadores, nenhum deles é mulher. Nós tínhamos na administração passada 2 mulheres. Então, assim, as leis são feitas pelos homens e eles não necessariamente têm essa sensibilidade para que isso avance. Então, fica bastante difícil. E mesmo que os números, mesmo que as mulheres sejam minoria no mercado de trabalho, os números têm aumentado muito em questão da mulher em empresas grandes. E o que você acha que se deve a esse valor, esse aumento? A mudança de mentalidade da própria mulher, né? Muitas campanhas estão sendo feitas para evitar essa discriminação. Então, como eu disse, como a mulher se posiciona, diz, não, eu vou fazer, vai encontrar dificuldades, vai. Mas quando ela está determinada a assumir algum cargo, ela vai estudar, ela vai se capacitar e ela tem tanto ou mais capacidade que o homem em algumas áreas, né? Então, acho que realmente ela ir atrás, tem que correr atrás. E por que é tão difícil encontrar as mulheres em altos cargos? Porque numa empresa não vão dar esse cargo para ela. Se ela, de repente, uma diretoria, uma vice-presidência, presidência, então eles falam menos que ela seja a dona dessa empresa. E os homens não dão. Infelizmente, eles acham ainda que nós ou temos incapacidade intelectual ou nós não temos como fazer por conta das nossas famílias. Então, acha assim, a mulher ela tem família, então ela tem que cuidar da família, ela não vai conseguir ser uma boa executiva, uma boa profissional com preocupações que ela tem na casa dela. Quando, na verdade, isso não existe. É só realmente da cabeça de quem, né, não quer contratar. Se levando, né, se deixando levar nesse sentido. Quais são as consequências que esse machismo traz para a mulher, para a sociedade? Porque, querendo ou não, a mulher colabora, contribui para o crescimento do país, da cidade, estando no mercado de trabalho.
Então, quais são as consequências que esse machismo traz para a sociedade? Todas as consequências, né? Como você disse, a mulher é uma força no mercado de trabalho. Ela tem capacidade, ela tem como prover, porque hoje, muitos lares brasileiros, quem provê é a própria mulher. Então, se ela não trabalhar, se ela não encontrar esse espaço, como que ela vai conseguir, né, prover o lar dela? Muitas delas são chefes de família. Então, as consequências são enormes, porque ela não vai conseguir, ela mesma, se criar os filhos, sustentar essa família dela, se realizar como pessoa, porque não é simplesmente trabalhar para que eu possa cuidar de alguém, é trabalhar para a minha realização pessoal, porque a partir do momento que eu me proponho a estudar, né, a me formar, eu preciso me realizar naquilo que eu estou fazendo, que eu estou buscando. Então, as consequências são enormes para a própria economia. Você pensar que muitas mulheres estão aí no mercado de trabalho e muitas informais por conta disso, a economia só perde com isso. E você, como advogada, como é na sua área a presença das mulheres? Na advocacia, a presença da mulher é muito grande. Temos milhares de advogadas. O problema não é ser advogada. Mas nós vemos que em algumas comissões que nós temos, né, na própria OAB, não tem tantas advogadas. Então, às vezes, acabam se criando comissões específicas para que elas possam atuar. Então, elas não são muito lembradas. Mas, assim, eu, particularmente, nunca encontrei problemas trabalhando... Eu tenho meu escritório próprio, então eu não tenho problemas. Desde que, de repente, se eu for para uma audiência, dependendo do advogado que estiver do outro lado, ele vai me olhar e achando que, tá fácil, porque do lado de lá é uma mulher. Ainda tem isso. É claro que muito disfarçado, mas não tem. Quando você vai trabalhar numa empresa, vai também ter essa diferença. Aí o advogado vai ganhar mais, ele vai, com certeza, ser o chefe lá. Eu já trabalhei numa empresa que isso era muito visível, era muito claro. Eu ainda não era advogado, eu trabalhava. E você via que o advogado, que era o chefe ali do departamento jurídico, ele tinha todas as discriminações contra a outra advogada que trabalhava lá. Adriana, vamos aguardar agora um minutinho, que eu vou fazer uma pergunta bem importante para você. E na volta do intervalo, vamos saber a opinião de diferentes mulheres também sobre o seu espaço no mercado de trabalho, numa reportagem que a nossa equipe produziu. O Papo.com volta já. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios. Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. O Papo.com está de volta e o nosso tema de hoje é mulheres no mercado de trabalho. Ao meu lado está a advogada Adriana Bezerra, que estará respondendo algumas perguntas aqui ao longo do programa. Antes de voltar com o nosso bate-papo, a nossa equipe conversou com algumas mulheres sobre as dificuldades enfrentadas dentro do ambiente de trabalho e vamos conferir agora na reportagem de Marcos Veloso. No seu discurso em homenagem às mulheres, o presidente Michel Temer utilizou expressões machistas e retrógradas, mostrando assim a necessidade de discutir cada vez mais o papel da mulher na sociedade, e principalmente no mercado de trabalho. Os homens ocupam 73% dos cargos nas grandes empresas. No Brasil, cada 10 desempregados, 7 são mulheres. Elas também recebem 30% a menos pelos mesmos cargos. Vamos agora ouvir alguns depoimentos sobre o espaço da mulher no mercado de trabalho. Eu acredito que a gente está caminhando sim para uma evolução. Desde quando eu comecei na minha carreira profissional, as dificuldades elas têm diminuído, mas ainda há sim discrepâncias. Então, em relação a salário, em relação a oportunidades, tudo isso a gente vê que há uma diferença. Depende muito da oferta, né? Porque em alguns cursos ou algumas empresas existe mais
espaço para o homem. Ainda existe uma diferença de salário entre homem e mulher, né? Mas eu acho que isso está mudando aos poucos, né? Então devagar a gente vai conseguindo o nosso espaço. Os homens acham que as mulheres têm que ser dona de casa, lavar, passar, cozinhar. Nunca assume que a mulher pode fazer tudo o que eles fazem. Ela pode ser tudo o que ela quiser na vida. No Brasil, o machismo vai além do mercado de trabalho. A cada 2 horas, uma mulher é morta. Nosso país ocupa o 5º lugar no ranking de femicídios. Marcos Veloso para o Papo.com. Adriana, qual seria a melhor palavra para descrever essa dificuldade da mulher se inserir no mercado de trabalho? Qual palavra agora você me pegou? Desafio. Para você foi um desafio colocar a Lei Maria da Penha em prática no alto da região do Alto do Tietê? Bastante. Como foi para você essa experiência? Foi uma experiência muito rica. Quando eu assumi, eu ocupava uma sala dentro da Delegacia de Polícia de Poá, e eu assumi no dia que a Lei Maria da Penha foi promulgada, né? Entrou em vigor. E tinha um delegado que estava apoiando isso, mas os delegados plantonistas, eles não tinham a mesma visão. Então, eu, às vezes, tinha que me socorrer desse delegado que tinha essa vontade de colocar a lei em prática, para, às vezes, colocar efetivamente. Porque os delegados ou mesmo os funcionários da delegacia, eles ainda têm aquela ideia de que a mulher apanha porque ela quer, ela que procura, ela que provoca, ela fez alguma coisa, né, para sofrer a violência. Então, todos os dias eu tinha que, às vezes, entrar num debate com o delegado ou com alguém que estivesse ali para que a lei efetivamente pudesse ser colocada em prática. E lembrá-los de quais as medidas que eles tinham que tomar para que isso acontecesse, porque eles iam lá fazer um boletim de ocorrência da maneira que eles achavam que tinha que fazer, e eu tinha que voltar lá e pedir para que fosse adequado à lei. E a Lei Maria da Penha tem esse retorno? As mulheres usam? Tem muito. A Lei Maria da Penha é muito abrangente. Ela pensou em tudo, ela pensou desde o atendimento da mulher, né, no primeiro momento, até o acompanhamento dela depois. Só que ela só consegue, né, ter essa abrangência, as mulheres só conseguem ter tudo que a lei prevê a elas, desde que ela tenha equipamentos que auxiliem. Se não tiver na administração esse empenho, a lei vai ficar ali, como muitas existem, e ela não vai surtir efeito. Então, a gente tem que contar com o apoio da administração municipal, estadual, federal, para que toda a rede consiga colocar em prática tudo aquilo que a lei prevê para que essa mulher possa ser atendida de maneira integral. Existem alguns discursos de alguns políticos que acabam inferiorizando as mulheres. E muitas vezes as mulheres apoiam esse tipo de discurso. Como que isso poderia ser desconstruído pela própria mulher no seu dia a dia? Com a Lei Maria da Penha, até com outros movimentos que surgiram, fala-se muito em empoderamento da mulher. Então, a mulher realmente tem que ter esse empoderamento. Eu até dei uma palestra semana passada falando exatamente isso. Nós temos que nos posicionar. Não adianta eu ir num posto de saúde e reclamar com o atendente ali. Então, assim, nós votamos, nós temos o direito a voto, que foi também uma conquista, e nós não damos valor a isso. Então, toda vez que nós não damos valor àquilo que é feito para nós, a gente se enfraquece. Então, nós não podemos ser inimiga de nós mesmos, né? E às vezes acontece isso. E a gente acaba apoiando um discurso onde se faz um elogio, como o presidente da República fez um elogio à mulher, mas um elogio, na verdade, totalmente discriminatório. Ou seja, dizendo, olha, a mulher é muito importante dentro de casa. Foi isso que ele deixou claro para nós. Por que existe essa visão negativa em relação à mulher no mercado de trabalho? Por que ela não pode ser uma representação do que é ser trabalho? Na verdade, aqui é cultural. Nosso país é um país machista por excelência. Quando nós falamos de feminismo, algumas mulheres não gostam, porque o feminismo foi radical lá atrás, porque precisava. Então, hoje, o feminismo ele não deve ser falado, não é bom ser feminista, porque é muito radical. E o machismo continua imperando. É cultural, às vezes é a maneira como nós criamos os nossos filhos, como eu crio o meu filho, que é do sexo masculino, como eu crio
que é do sexo feminino. Então, às vezes, as mães criam as filhas para realmente seguir o caminho de ser dona de casa e cria o filho. E acaba criando, vai dando continuidade a essa sociedade machista. Enquanto não mudar isso, não mudar essa mentalidade, isso não vai mudar. Aline, obrigada. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Muito obrigada pela sua presença. O Papo.com de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.